Hoje o podcast Ser Feliz é uma Arte está muito especial, porque tem uma pessoa aqui comigo. Ela me mandou uma lista, porque assim, não são poucas coisas, mas eu vou apresentar ela do meu jeito. Ela é, primeiro, minha amiga muito querida, uma amiga que eu tenho o prazer de acompanhar durante muitos e muitos anos. Ela é minha madrinha de casamento, eu sou madrinha de casamento dela. Ela tem certificações, hoje ela trabalha com desenvolvimento pessoal, ela tem certificações na Itália, nos Estados Unidos. Ajuda imensamente milhares de mulheres. Ela é uma mãe que eu admiro e que eu gostaria muito, muito mesmo, se eu fosse mãe, de ser como ela. E ela, principalmente, é um ser humano incrível. Poliana Guiar. Eu mandei uma lista, ela dobrou a meta. Eu acho, ó, tá? Mas olha, a gente começa o Ser Feliz é uma Arte sempre lendo um texto do livro, né, que eu escrevi. E eu tenho um texto especial para essa mulher, vou ler para ela, ok? Separei um especial para você. Ele se chama Viver Morno. Para onde, madame? Para onde você está indo? Será que você sabe? Ou só está fingindo que sabe? Será que você sonha com esse caminho? Ou está apenas repetindo para si mesma que não há escolha? Mentira aquela história que lhe contaram. Aquele papo de que não há escolhas. Oxe, sempre há, mulher. E você não é doida de não se questionar. Porque é permitido ter dúvidas, incertezas e até medo. É permitido dar pausas para olhar ao redor e verificar se a direção está correta. O coração é a bússola. Se ele apontar para outro norte, não titubeie. A vida é curta demais para sair na estrada do equívoco ou da incerteza. Então, se o coração convidar, vem comigo, vá. E se der errado? A vida segue o fluxo. A experiência ensina, a cabeça aprende, o coração se fortalece. Se a veste não. E errar é parte do processo. Quer saber o que não pode mesmo, o que está proibido para geral? Viver morno. Ah, não, isso não pode. Por isso, quando lhe perguntarem para onde, madame, responda com firmeza: para onde eu possa viver quenturas. Contou minha história toda de espírito Peter Pan. Ai, vou mudar, cansei, quero aquilo, não sei. Chega na esquina, vê outra coisa, vira e vai e tenta, cai com a boca no chão, levanta. Eu escolhi esse texto porque, assim, se existe uma coisa que... As pessoas podem falar várias coisas de você, mas se existe uma coisa que ninguém pode falar é que você vive morno. Porque existe uma coisa nessa mulher que eu admiro e que tem muito a ver com felicidade, com bem-estar, que é a vitalidade. Que, inclusive, é uma habilidade socioemocional. A Poliana, ela é assim, se ela vem aqui hoje, isso é a coisa mais especial. Ela faz com que aquele momento seja, assim, super incrível, especial. Se ela vai, sei lá, cozinhar alguma coisa, aquilo é o melhor prato da vida. Assim. Eu acho que isso tem um tempero, né, da vida. Porque isso vai fazendo com que a gente... Ela é paixão, né? Ela contagia a gente. E aí a gente vai... Olha, isso pode ser legal mesmo. Então, tudo dela é, assim, especial. Não é assim? E tudo tem seu preço, né? Porque eu já ouvi de uma pessoa, eu já posso abrir minha lista? Pode. De uma pessoa, e foi uma crítica, não foi um elogio. Ele disse assim, você coloca lupa em tudo. É como se sua vida fosse uma novela, um cinema. Se eu vou fazer um conteúdo na minha rede social, eu quero colocar trilha, efeito, uma cena lenta. E eu peguei aquilo pra mim com uma certa dor, porque o momento me levou pra... como se eu fosse fake, exagerada. Aí depois eu pensando bem, falei assim, gente, realmente eu enxergo tudo com lupa. Porque eu faço com que aquilo seja muito grandioso. E o jeito que eu quero mostrar é o jeito que eu sinto. E às vezes uma coisa muito simples para mim tem muito significado. Então eu coloco mesmo os enfeites, eu gosto de colorir aquela cena, aquele momento. Eu acho que eu sou intensidade e
com a lupa. Tipo, muito. Que tem o preço. Qual que é o preço? Às vezes é assim também pro lado da dor. É intenso e eu coloco aquilo enorme até eu metabolizar e digerir. Mas eu acho que... não, gente, morno é muito chato. Não é? Eu acho morno chato. E eu acho que você falou uma coisa importante, porque assim, ser adulto é pagar o preço, né? A gente tem que bancar. E ser mulher, o desejo não é permitido para a mulher, né? A gente sabe que a mulher não pode muito desejar, ela pode servir, né? Ela pode olhar para a necessidade do outro, mas desejar é uma coisa meio difícil para a mulher. Então a mulher tem que bancar o desejo, ela tem que pagar o preço do desejo. Muitas vezes o desejo dela é contestado, né? E quando você fala assim, olha, tudo tem um preço, eu queria te perguntar, qual é o preço da sua felicidade? Preço da minha felicidade. Para mim é inegociável. Não tem, assim. Da maneira que eu interpretei sua pergunta, é assim, o que custa isso? Eu penso o seguinte, para mim a felicidade é exercício, inclusive eu acordei hoje pensando na felicidade, porque eu acordei hoje muito feliz. E aí eu fiz uma oração e agradeci a Deus, falei, Deus, hoje eu tô muito feliz e eu não tenho motivo especial, mas eu tô muito feliz, então eu quero assim, sair iluminada com esse amarelo, né? Coloquei um neon dos pés à cabeça. E eu pensei assim, mas por que eu tô feliz? Eu acho que é o que eu tô escolhendo absorver na minha vida. Então, a felicidade, para mim, ela é um exercício. E esse exercício é o quê? Onde é que eu vou? O que eu vou escolher? O que eu quero na minha vida e o que eu não quero. E hoje, eu aprendi que pode escolher, eu só quero escolher. Eu não quero mais deixar que as coisas sejam, vamos ver o que dá. Às vezes a gente precisa correr esse risco, mas eu quero ver o que dá naquela escolha que eu fiz. Então, assim, se pensar, a felicidade é tudo? Não, mas eu acho que ela é a maior busca, embora a gente tenha que ter consciência que a tristeza faz parte, que os dias lá no fundo do poço fazem parte. Só não negocia minha felicidade. Se alguma coisa tirar o meu mínimo de paz e a minha ilusão de estar feliz, porque às vezes a gente se ilude que aquilo vai, né? Mas se tirar a minha expectativa, vou mudar, não ilusão, mas a expectativa de felicidade, eu não quero. Então, é inegociável, não tem preço, tem um valor. Mas falar não faz parte de aprender a ser feliz, né? Faz. Porque senão a gente não consegue mesmo encontrar bem-estar. Se a gente aceita tudo, o não, ele é uma lição E eu acho que difícil. E a tristeza também faz parte de ser feliz. Porque como que a gente entende o que é felicidade? Então, e aí pensando nisso, uma das coisas aqui desse podcast é justamente a gente aprender um pouco a construir o bem-estar. Porque, na verdade, felicidade como um pano de fundo, né? A felicidade é a nossa referência de vida, mas o bem-estar é o que a gente constrói. E eu acompanho essa história há muito tempo, né? Eu sei que você já viveu momentos bem difíceis, assim. Nos seus momentos mais difíceis, como é que foi esse reerguer, assim, encontrar essa felicidade de novo? Porque, como eu te falei, muitas vezes a gente te vê, né? As pessoas te veem alegre, assim, você tem essa vitalidade nas suas redes, as pessoas pensam assim, é fácil, ela tá sempre bem, né? Você tá sempre mostrando o lado iluminado das coisas. Como é que é isso? Eu acho que propagar a felicidade nos ajuda a se manter na felicidade. Quanto mais você propaga, mais você contagia as pessoas. Você tá feliz e você propaga, você brinca, você leva isso para o lugar que você está. Então você contagia as pessoas daquele sentimento. Mas nem sempre você está possuída daquele sentimento. O que eu acho que acontece comigo é que as coisas saem do meu coração e da minha cabeça. Eu sei que toda emoção, ela fica ali vibrando no seu corpo por 2 dias. Ela fica vibrando, mas ela vai passar, inclusive a felicidade. Então, o que eu aprendi foi me permitir sentir a dor. Porque antes eu não queria sentir. Eu queria estar sempre feliz, mas faz parte da nossa construção. Quando a gente é mais jovem, a gente quer viver o ápice da felicidade de tudo. A gente não quer viver a parte ruim do relacionamento, a gente quer viver sua paixão, a gente não quer viver a parte ruim do trabalho, a gente só quer receber o dinheiro. Então, só que a gente vai amadurecendo e a gente percebe que existe um processo. Então,
eu aprendi a sentir a dor. Hoje, eu estou muito triste. E mais do que sentir a dor, é assumir. Eu tô triste. Eu tô com raiva. Eu não gosto disso. Eu não sei lidar com isso. Então, falar, para mim, foi a grande ferramenta para eu voltar para o meu ponto de felicidade. Porque como que a terapia funciona? Quando você fala. Cada vez que você fala, você metaboliza, você ressignifica. E mesmo que você tenha a mesma história, cada vez que você contar, você vai contar de um jeito diferente, com um tom diferente, com uma sensação diferente. E aí que eu acredito que existe a autocura. Você fala, metaboliza, fala, metaboliza. Então eu passei a priorizar a comunicação na minha vida, porque eu entendi que a comunicação também não é só falar, é sentir. Então eu sinto a dor. Aí eu falo pra dentro, meu Deus, isso tá me matando. Hoje eu tô me sentindo de um modo que eu não me sinto há muito tempo. Por quê? Aí eu me faço perguntas, por quê? O que me tocou que me fez sentir essa dor? E aí eu tenho uma conversa comigo. Quando eu começo a entender, e isso geralmente na minha vida leva esses 2 dias que eu vou pra um buraco, um casulo, que isso é muito da minha personalidade, aí eu consigo depois falar sobre isso. De uma forma mais consciente, assumindo a responsabilidade, mas entendendo que eu não tenho culpa também. Porque responsabilidade é diferente de culpa. Então, assim, aconteceu isso comigo. É da minha responsabilidade? Às vezes não é. Mas é da minha responsabilidade curar. Então, assim, eu tenho momentos de dor e de tristeza profunda, 2 dias. Aí eu falo, não. Eu começo a ficar sufocada naquilo, aí eu já volto pra felicidade. Então, acho que reerguer é estar disposto a sentir. Quando você sente, você ressignifica e eu acho isso que ela falou é realmente verdade, viu, gente? Porque eu, às vezes, a gente conversa muito, né? Aí, de vez em quando, eu, gente, hoje não tô bem, vou pro meu casulo. Ela vai, ela fica lá 2 dias, ela fica lá um tempo. E, assim, ela realmente faz esse movimento. Não é uma coisa que ela tá falando aqui de, tô falando assim. Não, ela realmente faz esse movimento. É o seu movimento de... É muito peculiar isso, né? Porque ela fala tanto de comunicação, né? Hoje a sua ferramenta principal de trabalho é a comunicação, né? E ela fala, não, eu preciso ficar comigo. E esse diálogo interno, ele é muito importante pra gente, né? Ele é muito transformador, inclusive pra gente construir esse bem-estar, pra saber isso, né? Olha, o que tá me fazendo bem, o que não tá, como é que eu tô, como é que tá a qualidade do nosso diálogo interno, a qualidade das nossas relações. Eu acho que tem muito a ver, você acha? acho. E assim, o que eu penso? Se a gente não olha pra dentro, não conversa com a nossa dor, com o nosso sentimento, com a nossa interpretação, a gente vai ter que apontar pra alguém lá fora. E às vezes vamos ser injustos, ou vamos ter razão. Mas antes de apontar pra fora, você precisa entender o que aconteceu dentro. Eu entendi. Eu ressignifiquei pra mim. Aí talvez mesmo aquilo que eu vou falar e vou precisar resolver lá fora, ou com quem me causou, ou o que eu senti com o que fizeram, eu acho que eu já vou resolver de uma forma diferente. Às vezes uma boa conversa, às vezes com a distância, às vezes com silêncio, e às vezes brigando mesmo. Porque eu acho que tem hora também que a gente tem que falar assim, chega! Não é assim não! E tem que botar pra fora, às vezes, de uma forma... Porque, gente, né? A maturidade, a sabedoria, não é você viver sempre no equilíbrio e sempre com a razão, não. Requer que a gente entenda que às vezes o monstro somos nós também, né? Que às vezes a gente é que não dá conta das coisas. E tem coisas que eu não dou conta mesmo, não dou conta. E eu acho que o que mudou em mim é o seguinte, porque eu sempre fui pro casulo. Só que eu desaparecia. E eu não dava notícias, desaparecia assim, não ficava desaparecida de colocar no jornal desaparecida, não. Eu dava uma sumida. Eu não queria conversar com ninguém nos meus relacionamentos, né? E no meu casamento, hoje, né, eu e meu marido, assim, a gente resolveu trabalhar nas nossas feridas, que é uma decisão arriscada. Muito. Porque quando você fala assim, tá, a gente vai casar. Mas nós vamos casar por vários objetivos e propósitos de uma vida a 2, que não é só o amor, só a paixão, só o sexo. Porque se for, ferrou. Porque isso também passa. Né? Não que, passou a paixão e o amor, não, ele vai sendo transformado. E eu precisava reaprender a relacionar com o outro. E aí eu tive que mexer na minha caixinha. Então, quando ele decidiu entrar nessa busca comigo, nós aceitamos viver alguns conflitos, né? Que não é sobre eu e ele, conflito entre o casal, mas o meu conflito
com ele. Ele lidando com o meu conflito, eu lidando com o conflito dele. E aí eu aprendi a avisar, pelo menos. Deixa eu te falar. Hoje eu tô querendo uma metralhadora e disparar em umas 7 pessoas. Pode me deixar um pouco quieta pra você não ser o primeiro? Eu aprendi. E eu falo, você sabe o que eu falo. Delicada, eu falo, eu assim, não com tô esse olhar afim da de solidão. conversar, não é sobre você, é sobre mim, mas eu tô num lado bem perigoso e eu acho que você deveria ir pra sua academia. Eu tô com muita raiva, eu tô frustrada, eu tô sentindo um monte de coisa, mas você quer falar sobre isso? Não, não quero. Eu não quero. Não quero. E aí eu vou pra esse lugar, mas aí ele pelo menos tá entendendo que eu não tô em crise com ele, que o problema não é com ele. Ele consegue sair um pouquinho, mas ele também sabe que não vai poder sumir muito, porque ele sumir muito eu posso achar que é ele. É um momento de crise total. Então quem tá perto e te ama, tem que te dar um suporte, gente. É o emocional de todo mundo, como ele. Só que ele não vai pro caso dele, ele é anestesia. Aí ele, assim, se tiver comida, ok. Se não tiver, tá tudo bem. Se Ele tiver paralisa, beijo, né? paralisa. Congela. E eu sou o fogo, o vulcão. Aí a hora que ele paralisa, eu falo assim, mudou, tem alguma coisa errada. E aí eu aprendi que eu não preciso chegar com tudo, chegar chegando, porque eu tô no meu auge, eu tô feliz, eu tô bem. Ele não está. Aí eu falo, e aí? O que rolou? Eu tô aqui pra te ouvir. Então, assim, a gente tá conseguindo construir uma relação que é muito legal, que eu nunca tive na minha vida, que é ser apoio emocional de quem você ama e receber apoio emocional de quem você ama. Isso é muito importante. Isso me deixa louca, alucinada, tarada, tudo que você imaginar por ele. Isso é uma necessidade sua que a relação consegue satisfazer completamente, tem a ver com... Eu posso ser quem eu sou. É. Eu tenho minhas crises, eu tenho meus E existe um desafios. lugar seguro, né? Porque eu acho que também a gente tem que entender isso, né? Como é que você vai ter bem-estar se você não se sente segura, né? Existe um lugar seguro para sentir, para respeitar. Porque quando a gente fala de viver morno, o que a gente está falando é disso. Não é só ser feliz, só ficar animado o tempo inteiro. Não. É viver as emoções. É isso que você falou. Olha, tem um preço a dor. Né? Tem um preço ir lá mexer nas feridas. Tem um preço escolher viver um relacionamento consciente, um casamento consciente. Tem um preço. E é um preço que às vezes dói, né? Que às vezes machuca, que às vezes é difícil. Mas viver, não viver morno é isso. É você ir e, olha, hoje meu momento é esse, é de crise, então eu vou viver isso. Hoje meu momento é de alegria, eu vou viver isso. Talvez eu tenha vivido uma fase da minha vida no morno indo pro gelado, que eu sou radical, né? É personalidade, né, gente? A gente tem que entender o que a gente é. No morno de me neutralizar, dizer, não quero mais me relacionar. E eu acho que hoje as mulheres feridas estão vivendo muito isso. Quem se feriu demais não quer arriscar. Mas também não quer esfriar. Aí ela fica no meio do caminho. Querendo relacionar, mas sem envolver. Querendo amar sem expectativas. Gente, como é que eu entro em alguma coisa sem expectativa? Pra que eu vou entrar? Pra que eu vou entrar? Minha expectativa de estar aqui hoje é de ter um papo bacana, de contribuir, de aprender, de somar, de sair daqui melhor. Se eu não tivesse expectativa, pode ser que eu chegue aqui, a expectativa é essa, mas eu não me atendo e pode ser que supere. Mas tem que ter, pelo menos, uma motivação. O que é motivação? As pessoas acham que eu não posso te motivar. Você tem seu motivo e você vai agir pra sentir esse estímulo, tipo assim, nossa, que delícia, eu vou bater um papo com uma mulher inteligente, nossa, eu vou sair de lá assim, ainda é melhor. Eu vim predisposta a isso, então eu me entrego. Agora, você entra numa relação que você fala assim, eu vou entrar, mas sem expectativas. Você fica no morninho, você não pode esquentar muito, mas se você gelar demais, acaba. Então, eu acho que talvez eu tenha vivido nesse morninho, mas um dia, talvez. Aí eu fui, entendeu? Eu sou ariana, gente. Mas eu acho que não é viver morno. Eu acho que talvez você estava inconsciente. Me protegendo. Eu acho que não precisa. Quando a gente vê, não tem jeito de a gente desver. Se você viu que o negócio não tá bom, não tem jeito de você fingir que não viu. Mas às vezes a gente fica contando historinhas pra gente mesmo porque a gente quer forçar pra caber. E aí eu acho que isso é inconsciência. Mas ainda assim não é viver morno, né? Eu acho que
tem muito a ver com essa coisa de a gente às vezes precisa se fortalecer um pouco para poder tomar uma decisão, né? Fazer uma mudança. Então, eu acho que eu não sei mais. O que é viver morno? Você sabe, sim. Viver morno é o quê? quando. Eu acho que tem muito a ver quando a gente desiste um pouco, Ai, não sei, não. né? Essa coisa de. Ah, é isso que você falou. Olha, tá tudo meio. Tá tudo bom, mas também tá tudo ruim, mas também não tá bom nem ruim, sabe? Essas pessoas, eu acho que é um pouco sobre isso. Olha, eu quero viver um amor, mas eu não quero me entregar, mas eu também não quero sofrer, mas também eu quero viver toda a Aí potencialidade você desse vive no amor. mais ou menos. Você vive no mais ou menos sempre, né? Ou então aquela coisa, olha, eu não vou sentir dor. Não vou sentir dor, então eu tô sempre fazendo algo para não sentir dor. Isso é viver amor, porque a vida tem essas mudanças, né? É. E tem as escolhas. Eu acho também que quando a gente está vivendo morno, a gente não faz escolha. Na verdade, todas as vezes que a gente escolhe não escolher, a gente está escolhendo. Não tem jeito de não fazer escolha. Mas você não faz uma escolha que você paga o preço. Olha, eu estou escolhendo isso aqui porque eu quero isso. Eu estou escolhendo aqui porque é assim mesmo. Eu vou lá e vou quebrar a cara, ou eu vou lá e vou arriscar, eu vou colocar minha cara para bater. É como rede social, né? Não tem jeito de você querer estar na rede social, mas não querer ter um comentário ruim, mas não querer ser julgado, mas não querer. Você tá ali, ou você tá, ou você não tá. Gente, você falou, olha que interessante esse negócio de rede social. Talvez na rede social, não sei se é o morno, mas eu me contenha um pouco. Porque hoje é muito difícil comunicar assim abertamente para quem, por exemplo, não te conhece. Porque eu posso falar alguma coisa aqui, às vezes de um modo equivocado, com uma outra intenção. Comunicação é isso. Às vezes você tem uma intenção de passar uma mensagem, mas a forma que você passa, ela dá mil interpretações, porque o outro sente, cada um sente do jeito que sente, né? Então esses equívocos, às vezes nos conter um pouco. E eu tinha vontade de falar as coisas do jeito que eu realmente sinto. Mas aí eu vou ter mesmo que dizer, eu não gosto disso. Por exemplo, eu defendo os direitos da mulher. Eu acho que a mulher ainda precisa conquistar muito, gente, porque ainda é absurdo o que a nossa sociedade faz contra a mulher, o que nós fazemos contra nós mesmas. Mas eu acho que nós temos os nossos direitos, assim como os homens. Aí eu vou lutar contra os homens. Eu tenho 3 filhos em casa, com valores, com educação, 3 homens maravilhosos que eu quero muito que eles encontrem a pessoa certa para eles, seja quem for. Já falei, pode ser preta, amarela, azul, baixa, gorda, magra, alta, rica, pobre, homem, mulher, não me interessa. Mas de forma que ele se sinta amado, preservado, protegido, como eu me sinto hoje. Então, assim, eu olho para esses homens e falo assim, gente, esses meninos são incríveis e eles me ensinam muito. A gente deve, então, cravar uma guerra contra os homens? Agora, se eu vou numa rede social e falo isso, dependendo da forma que eu falo, eu vou ser o quê? Cancelada. Então, às vezes, a gente precisa ser morna numa rede social porque a gente não pode falar o que realmente sente. Porque muitas pessoas não estão prontas para olhar que a dor está dentro delas. Que o trauma é dela, que ele não é geral. Ah, eu fui abusada. Ok, você foi. Mas eu, de repente, tive um pai incrível. Familiares incríveis. Ah, porque eu sofri demais, casamento não presta. Eu sei. Eu entendo. Mas agora eu vivo um casamento que pra mim é incrível, gente. Então a dor dela não é a minha, mas eu posso ter empatia por essa dor. Mas a coisa de generalizar, homem não presta, mulher é vítima, homem é isso, isso me cansa na rede social, sabe? Mas eu passo pano pra mulher, assim, em algumas situações. Na verdade, eu acho que não é assim. Eu acho que as pessoas confundem um pouco. A hipocrisia da nossa parte, dizer assim, olha, eu gosto de todo mundo, não vou gostar de todo mundo, né? Não vou me identificar com todo mundo, não vou me relacionar com todas as mulheres, mas quando a gente defende o direito das mulheres, a gente está defendendo o direito dessas mulheres existirem, como elas são, boas ou más, certas ou erradas, porque numa sociedade patriarcal, a mulher não existe, né? Ela não tem o direito de existir, ela tem o direito de servir, o que é diferente. E eu acho que o que a gente faz é, olha, essa mulher tem direito de existir como ela é, em todas as suas potencialidades, né? Mas numa sociedade patriarcal, a gente precisa ainda fazer isso, se colocar nesse lugar. A gente não pode confundir o nosso pessoal, né? Exato. Aquilo que a gente... a nossa história, porque tem umas histórias que vão se casar, tem outras que não. E eu acho que quando a gente fala de felicidade, eu penso nisso, né? De bem-estar,
O que é o bem-estar? É a gente poder ser quem a gente é. Eu acho que se a gente mudar a mentalidade, tirando homem, mulher, e começar a entender que todo mundo pode ter o seu espaço e os seus direitos, que são direitos humanos, todo mundo pode ter o espaço, a gente pode servir e ser servido. Aham. Eu posso servir meu marido. Eu adoro, gente, ser dona de casa. Eu brinco que eu gosto de ser mulherzinha, de fazer jantarzinho, de preparar as coisas, porque eu acho que isso faz parte da feminilidade. E eu gosto, às vezes, que o meu marido decida, que ele tome a frente e tudo. Mas, às vezes, esses papéis se invertem. Sim, Eu chego em casa e o meu marido tá ali cozinhando enquanto eu tive um dia tórrido de trabalho. Então, não é porque ele não pode exercer ou eu não posso exercer certos papéis, é ter o equilíbrio e que todo mundo tá bem. E que tem hora que eu vou ter que ser a base dele para ele emergir. E às vezes ele vai ser minha base para emergir. Hoje você tá aqui, linda, maravilhosa, poderosa, no seu terno, fazendo um projeto maravilhoso. E o seu marido tá te dando apoio, colocando água aqui para você, lavando a frutinha. Olha que maravilhoso isso. E Sim. por que não, quando esse homem estiver à frente de um projeto, você tá lá, toda mulherzinha fã na frente do palco, apaixonada, deslumbrada, fazendo vídeo. Gente, não tem nada mais lindo no relacionamento do que você o tempo todo evidenciar o outro. Eu acho assim, claro, né, gente? Evidenciar aquele que te evidencia, trocar com aquele que tá disposto a trocar, se entregar para quem se entrega, confiar em quem confia. Tem que encontrar. Né? Porque qual o problema que eu vejo hoje? A carência entra no supermercado com fome. Você come qualquer coisa. Uhum. Agora, se você se nutre, se alimenta, escolhe o momento de fazer suas escolhas, você vai ser mais seletiva. Então, você vai fazer escolhas melhores. Não é que todo homem é ruim, ou que toda mulher é vítima ruim, ou sei lá o quê. É que nós, talvez, estejamos fazendo as escolhas de acordo com as nossas dores, nossos vazios, nossos medos. Então, aprender isso é muito bom. Uhum. Eu sou extremamente carente. Eu sou muito carente. Meu marido sabe disso. Eu preciso de demonstração de amor. Eu preciso de fala, eu preciso. Eu passei uma vida esperando ouvir. Então, hoje, ouvir, pra mim, é importante. Eu preciso que ele mande mensagem durante o dia, que ele demonstre. Eu falo, amor, pra mim é importante. Aí eu encontro um dengoso, que também é carente, aí fica aquele Pois é. mel. As pessoas falam assim, gente, não pode ser desse jeito, não. É pior, gente. Em casa é pior. Só que a gente não fica mostrando isso porque fica parecendo casal margarina, que quer passar perfeição. Não tem perfeição, porque também tem hora que os dois vão pro buraco. Fica lá os dois, vão chamar os universitários, né? Ah, mas eu acho isso tão legal, assim, porque a gente tem muito essa coisa de rotular o outro, né? Então, você é uma mulher muito exuberante, né? A gente olha e fala assim, nossa, mulher é forte. E eu acho incrível você chegar aqui e falar assim, gente, eu sou carente, eu preciso de fala, porque a gente é muito rotulado, né? A gente é muito rotulado, as pessoas colocam a gente numa caixinha. Isso eu acho que é super ruim, assim, pra gente, pro bem-estar. Eu falo por mim, eu já tive muito, as pessoas me colocam muito na caixinha, né? Eu escuto, a frase que eu acho que eu mais escuto é: Diti, você faz isso? Eu não sabia. Porque as pessoas, como eu sou muito tímida, né? Assim, eu sempre fui muito tímida, sempre fui mais reservada, esse é meu jeito, eu sou assim. Então, quando as pessoas me veem, por exemplo, eu já cantei no palco com meu marido, né? Eu já fiz teatro, né? Eu já tô aqui apresentando um podcast agora. Então, assim, eu sei que muita gente vai chegar pra mim e falar assim, gente, mas eu nem sabia que você falava assim. Você falava bem, que você postura. Eu não sabia. As né? pessoas colocam ali na caixinha. Ela tá arrasando, gente. Eu amo, eu amo isso. Mas eu acho que isso é muito. A gente precisa. Tem a ver com outro episódio que eu fiz sobre perspectiva, né? De você olhar as coisas por vários ângulos. As pessoas são múltiplas, elas são complexas, né? Então, assim, olha, pode ser uma mulher forte que tem as suas vulnerabilidades, pode ser uma mulher mais reservada que tem a sua potencialidade ali numa situação ou outra. A gente é múltiplo, né? Exato, e eu, assim, é muito da essência, a gente respeitar e assumir nossa essência é muito bom. E a minha essência sempre foi, assim, expansiva e de carinho, e essa coisa da carência e tudo. Só que eu transformei a minha carência, eu tirei um vazio para demonstrações. Então, assim, é muito ruim quando você é carente e aceita qualquer coisa.
Isso é. Mas quando você se resolve, entende que você precisa ser abraçada, acolhida, porque se eu não me sentir segura e amada, vem uma série de monstros na minha cabeça, e aí você sabe onde você vai encontrar isso. As pessoas falam assim, mas eu te vejo tão forte. Gente, qual que é a definição de força? Né? Força não é ser rígido. Às vezes, algo rígido, na primeira pancada vai quebrar. E o que é flexível e maleável, ele vai resistir muito mais. É muito mais forte. Então, você pensa um material, né, rígido, que quebra, que rompe, e um que é flexível e que parece assim uma borracha, mas não se rompe nunca, porque ele é flexível. Então, eu sei, assim, sentir a dor, chorar, entender o que eu dou conta, o que eu não dou conta, mas levantar como um furacão e voltar para minha essência. Né? E minha essência é isso, é vida, eu vibro com isso, com abraço, com olho no olho, com toque. Aí perguntaram, qual que é a minha linguagem do amor? Todas, gente. Todas, eu preciso de toque físico, eu adoro presente. E eu tô falando de presente, não é que tem que me dar joias, não. Eu ganhei 2 dúzias de ovos, se bem que é joia, né? Valor de um anel de brilhantes. Hoje é. Eu ganhei 2 dúzias de ovos caipira. Ontem. Nossa, caipira eu adoro. Meu marido que ganhou no consultório de uma paciente. Eu me senti tão especial. Agora você imagina, a pessoa vai lá, pega 24 ovos, espera, né, a galinha lá, bonitinho, pega os ovos, pôs um papel cobrindo, colocou no baldinho, tampou, saiu lá da cidade dela e veio trazer esses ovos. Eu e meu marido somos especiais ou não? Claro. Então eu adoro o presente, eu preciso do abraço, eu preciso do olho no olho, eu preciso de palavras de afirmação, preciso. Aquela coisa, gente, do homem, de você se arrumar toda, ficar linda, esperar o elogio do seu parceiro. E ele falar, não precisa dizer que você tá bonita, que você já sabe. A gente não sabe, não. Dá para afirmar pelo seu ponto de vista, é difícil falar. Isso é fraqueza, sabe? A pessoa não conseguir expressar, você está linda. Isso é fraqueza. É o homem que tem medo de elogiar a mulher, de engrandecer a mulher e ele fica menos. Agora, o homem forte, resolvido, esse homem fala, ele expressa, ele baba, ele ajoelha e fala, meu Deus, esse é um homem forte para mim. Então, ouvir isso do outro é muito bom. Porque às vezes, inclusive, você tá num dia que você tá em dúvida. Claro. E uma pessoa fala assim, você é maravilhosa. E fala, gente, sério? Fala mais uma vezinha só. Sabe? Palavras de afirmação. E o tempo de qualidade. Que hoje é uma coisa que comigo dá briga. Tempo de qualidade. Eu sou uma pessoa que passa 24 horas com o telefone na mão. 24 horas não, né? Eu trabalho o tempo todo com o telefone na mão. Mas se a gente vai conversar, eu ponho o telefone de lado. Se eu tô com meu marido, eu não quero telefone. E outra coisa, tô correndo, tô atrasado, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que coisa. Não quero saber, então para tudo. Porque se um projeto da minha vida tirar o meu tempo de qualidade, de dormir, de amar quem eu amo e de ter tempo, pra mim esse projeto tá errado. Isso é ferramenta de felicidade, né? Dormir bem. Tem coisa melhor do que ter uma conversa olho no olho? Não tem, né, gente? Olhar no olho, ver que a pessoa está interessada. Aliás, uma das forças, né, que tem a ver com felicidade, que trazem, nos estudos falam, que trazem felicidade é a curiosidade. E eu acho que tem a ver com o seu parceiro, né? De você tá ali falando, você acorda e dorme com aquela pessoa todos os dias, mas você vai falar com aquela pessoa, ela vai te olhar nos olhos, ela vai ter curiosidade. O que você está fazendo, o que você está achando, por que é. Isso é muito importante, né? E tem que ter acordos para isso acontecer. Claro. Eu vejo, por exemplo, hoje eu consigo ter uma estrutura de vida que eu organizo a minha vida, que eu tenho tempo de ir pra academia, que eu tenho tempo de estar com meu marido tranquila, que eu tenho tempo de cuidar da casa, de trabalhar, enfim. Meus filhos cresceram. É claro que tem mulheres que estão em vantagens e outras menos. Mas vamos lá, colocar você que é uma dona de casa e que cuida de tudo sozinha. Tá na hora de fazer um acordo com esse marido.
né? Porque você trabalha. Se você é dona de casa, você trabalha o dia inteiro. Então vamos fazer um acordo, né? De fazer algumas coisas juntos, ou de delegar algumas funções, de distribuir de alguma forma. Tem que encontrar uma solução para que vocês tenham um momento de vocês. Ah, mas é muito difícil, porque quando ele chega eu tenho que fazer o jantar. Então façam juntos. Enquanto você cozinha, ele lava a louça. E depois vocês jantam juntos e ainda vai ter uma noite maravilhosa. Porque isso conecta. Isso cria uma atmosfera, uma energia gostosa e vocês podem ter um momento delicioso juntos. Ah, mas eu não tenho tempo pra nada, eu deito cansada e eu nem olho pro meu marido. Meu Deus do céu! Mas deitou cansada, tá estressada, aí é o momento de tirar. Gente, são 10 minutinhos ali pra um namoro. 10 minutinhos, você dorme muito melhor. Beijando, abraçando, sexo, sabe? Então eu acho que é Também exercício. é estudo científico, você dorme melhor. Do sexo. Posso garantir. Porque, entendeu? Não dá pra dormir mais. Depois você tem um parceiro que você gosta, que você bate papo, que você curte. Não tem que ser aquela magia, performance, e colocar uma lingerie. É porque as pessoas acham que é isso, né? Não. Que manter o sexo no casamento é ficar criando fantasias o tempo todo. Não, gente. Às vezes ali um chameguinho encostou e tal, e ter aquele momento gostoso. Ai, todo mundo relaxa e dorme bem. Isso é tempo de qualidade. É toque físico, é afirmação, é um presente. É. Aí você acorda no outro dia feliz. Agora eu entendi. Não é porque eu não acordei do nada feliz. Agora você lembrou o que aconteceu. E aí, mulher fala disso. Ah, a gente tem que falar, né? E o desejo não pode ser só do homem também, não. A mulher tem que ter o desejo dela. Meu amigo, vem cá, meu benzinho, eu tô estressada. Faz alguma coisa por mim. Né? Como exercício da felicidade. Como fazer atividade física é exercício da felicidade. Dormir. Porque quando eu não durmo bem, no outro dia, eu não concentro, eu não produzo tanto, eu fico mais nervosa, eu fico mais irritada, minha alimentação muda. Então, tem várias ferramentas para exercitar a felicidade. Aí, sim, a felicidade vem de dentro? Vem. Mas ela é exercitada do lado de fora também. Claro, o tempo Não é? todo. É o que você coloca para dentro. O bem-estar, ele é construído, né? Então, assim, aqui a gente falou de várias coisas hoje, né? Vários exercícios de felicidade. Né? Tem a ver com se respeitar, né? Aquilo que a gente estava falando de você ser rotulada, né? De você poder ser quem você é. Tem a ver com, eu acho que uma coisa também que a gente não falou, mas que eu acho que vale a pena a gente refletir agora, né? Estar bem com tudo que você viveu. Né? A gente falou um pouquinho, né? Você falou, olha, teve um momento da minha vida que eu acho que eu anestesiei um pouco, mas você está em paz com essa parte da sua vida? Né? Você está em paz com tudo que você viveu? Você mudaria alguma coisa em prol da sua felicidade? Então, nem com todas as fases eu estou em paz. Algumas ainda me perturbam. E o que eu faço? Eu acho que quando a gente não dá conta, a gente tem que mesmo buscar terapia. Aliás, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia como atividade física. Todo mundo deveria fazer terapia e praticar uma atividade física diariamente. Não, terapia diariamente não. Mas as conversas diárias já são uma forma de terapia. Então, todo mundo deveria fazer. Quando é algo que eu não dou conta, eu vou buscar ajuda. Porque eu não dou conta mesmo, eu não consigo. Aí, às vezes, ouvindo um profissional ou um amigo, uma pessoa, eu vou... não, um amigo não, um profissional. Porque, às vezes, o amigo, ele vai te dar uma visão com a dor dele, com a experiência dele. Larga isso pra lá. Não é deixa isso pra lá, tá doendo, cura. Então, tem muitas fases da minha vida que eu entendi que foram essenciais para construir quem eu sou hoje. Como o hoje está me ajudando a construir quem eu vou ser no meu futuro. Então, assim, a gente precisa olhar. E tem uma coisa chata também, eu acho, nas pessoas, que é tudo que a gente vive e ensina parece que tem que dar certo para sempre. Uhum. Eu tô falando sobre saúde, cuidar do bem-estar. Eu tô livre de uma doença? Não. Eu tô livre de uma depressão? O amar, a intensidade e o meu casamento ser tudo hoje, eu tô livre de uma crise? Eu estou livre de um dia esse casamento acabar? Não. Mas aí eu vou deixar de cuidar? Eu vou abandonar e eu vou deixar pra lá? Não. Eu vou fazer o máximo para que isso permaneça na minha vida. Eu vou fazer o meu máximo para que eu tenha saúde física, mental e emocional e que o meu casamento seja eterno. Eu vou fazer o meu máximo. Porque fazendo o máximo a gente está correndo risco. E se a gente não fizer nada? Já está começando algo, assumindo um fracasso no futuro? Então, são as nossas responsabilidades. Eu tenho uma fase da minha vida que ainda dói. A infância dói em todo mundo, gente. Porque tivemos pais horríveis? Não, porque tivemos pessoas
que muitas vezes não tiveram chances como nós temos hoje, que não aprenderam o que nós aprendemos hoje e que às vezes nos deram o suficiente que a gente interpretou como pouco. Então vamos curar, né? Vamos assumir a responsabilidade. Então essas fases são as fases que ainda me perturbam. Por que foi assim naquela época? Por que quando eu fui adolescente eu tive coragem de viver aquela situação? Por que eu estava... Por que, gente? Por que foi? Mas aí eu curo isso em mim e eu cresço. E aí eu vou me tornando cada vez mais uma adulta melhor, mais consciente, com minhas tristezas, minhas alegrias e tal. Então é tudo com a gente. Agora, a comunicação. Falar disso numa boa, sabe? Aprender a contar para as pessoas, nossa, você faz assim? Não dou conta não. Para mim é difícil. Olha que forte você assumir que você não dá conta de algo. Né? Você assumir, tá, eu entendi seu ponto de vista, mas eu não dou conta. Pra mim, é doloroso. Eu acho forte. Eu acho, tipo assim, pessoa assumir que ela não dá conta, né? Então, hoje eu tenho menos ciúmes, menos insegurança. Eu já fui muito ciumenta. Muito insegura. De impor muito a minha verdade. Eu ainda vou morrer assim, né? Porque Adriana, um temperamento, né? Mas... eu já sou uma pessoa mais lapidada, como vocês podem ver. Eu tô quase Medite. Ah, o Medite. Espiritualizada. Outro dia a gente tava numa festa, aí uma amiga em comum falou assim, olha, me apresentou assim, essa aqui é espiritualizada, Edith. Tá vendo, gente? Deixa eu falar pra vocês. Olha, eu também brigo, eu também xingo. Viu, o George tá aqui assistindo, ele tá fazendo assim com a cabeça, concordando. Ela é danadíssima. A gente é assim, a gente é múltiplo, né? E esse bate-papo poderia continuar assim, mas por horas, né? Por horas. Né? A gente poderia conversar por tantas coisas mais, né? A gente pode fazer 1, 2, depois. Eu acho que tem que ser uma série no Netflix. Na Netflix, no YouTube, em todos os canais de comunicação. Foi muito bom. E eu queria terminar te fazendo essa pergunta. O que a maturidade te trouxe como entendimento para exercício de felicidade que você pode passar assim, para as pessoas? A gente falou de um monte de coisas. Mas o que você acha que você poderia deixar, assim? Me deu... eu vou falar o nome de um livro e depois eu vou terminar com o seu. Me deu a coragem de ser imperfeita. E entender que é da minha responsabilidade ser feliz. E que ser feliz é um exercício diário. Eu amei! Gente, conversar com ela, pode falar? Já encerrou? É bastidores ou continua? Ela é muito maravilhosa. Eu amo, porque ela é minha, como ela falou no início, minha amiga, minha madrinha, minha filhada, minha parceira, minha psicóloga, e a gente se diverte muito, porque a gente fala muito de feridas, de conquistas, de tudo, e de uma forma, às vezes, leve, pra gente superar o que dói. Essa mulher é tudo, gente, mas ela não é essa coisinha não, tá? Quando ela tá com raiva, ela não sou eu que você... Ela fala assim, eu vou rezar pra você. E você tem medo até na próxima quaresma. Essa é ela com raiva. Não se iludam. Edith. Polly, onde podem encontrar você para saber mais do seu trabalho? Fala para as pessoas. Gente, no Instagram você tem que me seguir. Porque sua vida vai mudar. Poliana, com 2 L's e Y, porque, né? Essas coisas meio de bairro. Né? 2 L's e Y. Underline é aquele traço embaixo. Porque na Itália fala traço baixo. Tá? Então, underline Aguiar, que eu vou guiar você. Me siga. Eu também tenho um canal no YouTube que tá meio parado, mas eu vou voltar com ele. Programa Simplesmente. E é isso. Você vai me vendo, entendeu? Tô aí. Beijo, gente. Até a próxima. Ser feliz é uma arte. Eu amo você. Tchau, eu também te amo.